No último vídeo, falamos aí sobre a gestão do ativo imobilizado. Tá? Eu trouxe alguns conceitos aí como o grande objetivo do ativo imobilizado, que é criar regras, né, para você controlar, para você mensurar e você registrar aí todo o acervo de ativo imobilizado de forma confiável, né? E no vídeo de hoje a gente vai colocar um pouco aí a mão na massa, tá? Eu vou ensinar vocês a criar a sua primeira lista de ativos do zero, tá? Vocês vão ver aí que não é algo de sete cabeças, tá? Eu trouxe aqui para vocês hoje um pouco também sobre inteligência artificial, tá? Vou falar um pouco sobre o sistema SAP, depois a gente vai para o criando sua lista de ativos do zero no Excel, tá? Eu vou falar um pouco sobre o valor de aquisição também aqui, tá? Que esse valor de aquisição é o que vai compor aí o valor do ativo imobilizado e a gente vai achar aí o valor da depreciação dele, né? Então, vamos lá. Só eu trouxe um pouco de inteligência artificial, tá? Porque tudo a gente precisa ter um pouco de base. Sempre tem que ter um pouco de base para a gente conseguir criar aí a lista de ativos, fazer tudo que você for fazer na vida, sempre você vai precisar de uma base, tá? E hoje em dia a gente não pode deixar de falar sobre a inteligência artificial. Então, eu trouxe aqui 4 exemplos para vocês, que é a Gemini, que é a IA do Google, tá? Então, tudo que você faz aí de pesquisa, tudo de pesquisa do Google é a base da Gemini. Então, se você for lá fazer... eu até estou com ela aqui aberta também, que eu estou usando bastante agora para fazer a questão do arrendamento mercantil, que é o direito de uso. Tá? Eu trouxe aqui também a Zapier, que é a IA do WhatsApp, então a base de dados dela vai ser todas as mensagens do WhatsApp ali, os canais, né? Tem também aqui a Copilot. A Copilot é uma IA da Microsoft, né? Então ela fica ali no Edge. Tudo que você for ver do Edge aí, Microsoft, que estiver ligado a e-mail, Excel, Outlook, que é muito utilizado nas empresas, essa IA pode te ajudar bastante. E a última IA aqui, que é a I Am Joule. Essa, a Joule, é a IA do SAP. Tá? O SAP, eu vou trazer bastante conceitos aqui para vocês falando do SAP, porque é um sistema que eu já utilizo há mais de 3 anos. Tá? Eu tenho bastante experiência aí na parte do ativo imobilizado e eu quero trazer esse meu conhecimento para vocês. Tá? Então, seguindo aqui, sobre os sistemas, né, que eu já trabalhei. Pessoal, não estou trazendo um contra o outro aqui, tá? São só sistemas que eu já trabalhei com a parte do ativo imobilizado. A gente tem o SAP S/4HANA, eu era do SAP ECC, o SAP GUI, eu fui key user para fazer essa implementação do SAP S/4HANA na empresa anterior que eu estava, e eu estou trabalhando atualmente com domínio, com módulo de patrimônio do domínio, que é bem interessante também, tá? É uma empresa bem robusta e presente aqui no Brasil, uma das melhores aqui do Brasil. Eles têm a parte do domínio patrimônio, tem a escrita fiscal, que é a parte do pessoal do fiscal, e tem a parte da contabilidade, depois os sistemas eles se integram. Né? Já o SAP S/4HANA, não, ele é de uma empresa alemã, né? O SAP ele vem de fora, porém, nessa época que eu já trabalhei de key user, eu tive o prazer de conhecer o lab da SAP, o laboratório da SAP aqui no Brasil, que fica localizado lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Lá a gente teve uma experiência incrível. Já temos setores aqui especializados, como ele é um software de fora. Temos pessoas aqui do Brasil já pensando na reforma tributária, porque a gente sabe que a tributação aqui do Brasil é uma loucura e a gente tem pessoas do SAP aí já trabalhando nisso. Assim como o domínio já aqui do Brasil já é preparado para essa questão. Tá? Eu não vou mostrar isso aqui agora não, eu vou trazer para vocês aqui a lista de ativos que eu fiz. Como eu falei para vocês, sempre a gente precisa ter uma boa base de dados, tá? E aqui eu vou trazer para vocês mais ou menos o que eu imaginei, tá? Esse padrão aqui já é do SAP mesmo, tá? Então, se você for fazer alguma implementação do SAP aí na sua empresa, provavelmente eles conseguem fazer alteração desses números para deixar da forma que você queira,
mas esse é um padrão que com certeza eles aceitariam lá. Aqui eu separei por empresa, tá? A empresa Silvio Ponto Imobilizado, que é a 1000, e a 2000, que é uma distribuidora. No caso, a gente vai fazer aqui placa de patrimônio para revender aí para as empresas que querem fazer inventário. É isso. Aqui eu trouxe o centro, né? Esse daqui é o centro 1000 e o centro 2000. O centro 1000 fica localizado em São Paulo, o outro em Rio de Janeiro. Tá? Centro de custo, eu só coloquei contabilidade, porque a gente vai ter 10 funcionários aqui, todo mundo da contabilidade, tá? Tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Aqui, pessoal, eu trouxe também as classes que a gente tem no ativo imobilizado. Tá? Aqui a gente tem máquinas e equipamentos, equipamentos de informática, veículos. Tá repetindo aqui equipamentos de informática por algum motivo. Móveis e utensílios, software, arrendamento mercantil, que é o direito de uso, aeronaves e veículos. A gente tem diversas outras classes aqui, isso aqui eu só peguei um exemplo de outra lista, tá? E fui colocando aqui. Aqui eu trouxe também a vida útil fiscal. Quando a gente fala de vida útil, né, que é a parte da depreciação, a gente tem a vida útil fiscal, que é o que o fiscal determina. Eu até trouxe algumas imagens daqui da Gemini que eu pesquisei lá, ó. A vida útil aqui do equipamento de informática é 5 anos, móveis e utensílios 10 anos, e aí eu fui compondo aqui a vida útil fiscal. Tá? Então, uma dica aí que eu já deixo para vocês, caso vocês vão participar de alguma implementação do SAP S/4HANA, é justamente prestar atenção nesse detalhe, tá? Porque assim, a vida útil fiscal, ela é engessada, né? O fiscal, ele vai determinar a vida útil pelo site da Receita Federal, e é isso, não vai ser a vida útil do CPC 27, que é a vida útil contábil, que aí, no caso, a vida útil contábil, ela vai mostrar a realidade do equipamento realmente. Vamos supor, a gente tem uma máquina e equipamento aqui que ele está falando que deprecia em 10 anos. Mas vamos colocar aí um exemplo de uma empresa que trabalha com comida, né? E ela tem um maquinário lá que fica moendo carne. E eles utilizam muito esse maquinário. Aí o técnico chegou lá, olhou e falou: Meu, essa máquina não vai durar 10 anos, ela vai durar 5 anos apenas. Então, a gente vai ter a vida útil fiscal de 10 anos, a gente vai ter a vida útil contábil de 5 anos, né? E a gente precisa ter as duas representatividades. Tá? Então, o SAP ele trabalha com Ledger. Se você está fazendo a implementação, deixe claro que para controlar o ativo imobilizado, a gente precisa da representatividade do CPC 27. Então, o LED principal tem que ser o contábil. E aí, vocês têm que trabalhar com outro LEDs também para fazer o LED fiscal, um LED aí para arrendamento, que o SAP também tem, né? Diversos LEDs de acordo com a sua empresa, de acordo com a atividade da sua empresa, né? Então, aqui, como a gente não tem um laudo de vida útil, né? Não temos aí uma vida útil contábil, eu estou trabalhando apenas com a vida útil mensal, com a vida útil fiscal. Tá? Então eu trouxe aqui a vida útil fiscal 10 anos, aqui eu multipliquei por 12 para trazer a vida útil mensal. Alguns sistemas, como no caso do domínio, né, que tem um módulo do patrimônio, eles trabalham com a taxa de depreciação. Tá? Você não vai definir lá a vida útil, você vai definir a taxa. Que seria aí como o item tem a vida útil de 10 anos, né? Isso quer dizer que ele vai depreciar um ano de cada vez, vai ser 10%. Aí, se você pegar 10% e for depreciando em 10%, você vai ter 100% depreciado. Eu não gosto de trabalhar dessa forma porque o SAP, quando você vai na AS01, que é a de criação de ativo imobilizado, ele pede para você inserir assim, em anos. Ano e período, né? No caso é ano e mês. Então você vai definir aqui o ano e vai definir o mês também. Eu gosto mais de trabalhar dessa forma. Tá? Então, aqui, pessoal, criado toda a base de dados, né, de tudo que a gente vai compor lá, da nossa classe, vida útil, a gente já pode vir para lista de ativos aqui. Sim, tá? Eu tenho um conhecimento, tá, do Excel.
mas eu não vou trazer para vocês aqui fórmulas que eu não vá saber. Eu tenho conhecimento intermediário, vocês fazem aí PROC-X, soma-se, essas fórmulas que eu utilizo aqui na minha lista de ativos. Tá? Na primeira coluna aqui que eu trouxe foi o ID. Qual que é a função dessa ID aqui? A ID é uma forma que a gente tem de linkar a nossa lista de ativos com a nota fiscal. Tá? Então, como que a gente tem como comprovar que a gente fez a aquisição aí desses itens? No caso aqui, como vocês podem ver, está indo do ID 001, aqui ó, são 10, tá? São 10 notebooks que foi comprado em uma nota fiscal. Aqui eu coloquei 5 funcionários que vai ficar em São Paulo e 5 funcionários do Rio de Janeiro. Como vocês podem ver aqui, ele já puxou, né, a empresa 1000, é o Silvio Ponto Imobilizado, e a empresa 2000 distribuidora. Já já eu chego nessa fórmula aí para vocês. Aqui, o que a gente está falando? Quando a gente pegar a nota fiscal desse notebook, a gente vai salvar na rede com o ID 001, que é para falar que essa nota fiscal representa a compra dos 10 notebooks. Indo para... E assim sucessivamente, tá, pessoal? Indo para a segunda linha aqui, eu trouxe um agrupamento. Esse agrupamento aqui, eu usei uma fórmula que eu tive que pedir uma ajuda no Google, na Gemini, tentei também no Copilot, para a gente conseguir chegar nessa fórmula aqui. Então, não vou ensinar para vocês não, mas eu posso deixar a fórmula na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer. Posso deixar essa lista também, tá? Que foi eu que fiz, então não vai ter problema nenhum. E essa fórmula aqui, ela está dizendo o seguinte: se F5 ali, que é a classe, né, a classe do ativo imobilizado, que vocês estão vendo aqui nessa coluna, se essa classe for direito de uso, ela vai colocar arrendamento mercantil. Tá? Se a classe for pesquisa e desenvolvimento, software, marcas e patentes, ela vai colocar intangível, né? E se for equipamentos de informática, veículos, essa fórmula que ela vai mais para lá, aí ele traz aqui o agrupamento do imobilizado. Esses agrupamentos a gente faz porque quando a gente for mostrar o resumo aqui da nossa lista de ativos, eles ficam separados, tá? Tanto o direito de uso, ele fica numa parte. Aí a gente tem o imobilizado, né, que a gente vai separar o imobilizado tangível do imobilizado intangível também. Então fica todo separadinho e aqui compõe o total, né? Já o valor de aquisição, valor de depreciação acumulada e o valor contábil. Tá? Então é para isso que serve esse agrupamento aqui. Aqui eu sempre fui colocando que era a empresa 1000, 5 de um e 5 do outro, né? E aqui a gente tem o nosso primeiro PROC-X, que toda vez que a gente faz um PROC... Eu não trouxe aqui o PROC-V, porque o PROC-V, você precisa ficar contando as colunas. E o PROC-X, quando você já tem uma base de dados, você consegue puxar direto da base de dados sem ter problema nenhum. Tá? Então aqui, o que esse PROC-X está falando? A gente vai começar com a fórmula igual, PROC-X. Tá? Eu vou fazer tudo de novo aqui para a gente ir pegando aqui, tá? Então vamos lá, igual PROC-X, abre parêntese. Quando você for, primeiro você vai selecionar o critério, tá? Então eu quero que ele, toda vez que ele acha esse critério, e aí a gente coloca um ponto vírgula, ele vai buscar esse critério nessa coluna aqui. Então a gente coloca essa coluna, ponto e vírgula. Toda vez que ele achar esse critério nessa coluna, ele me traz o nome da empresa. Então, ponto e vírgula. Aqui, a gente vai colocar, abre aspas, 0, fecha aspas. Aqui, de repente, se você quiser colocar falso, ou não ok, verificar, você pode colocar o que você quiser. O que eu estou falando aqui é que caso ele não ache esse critério nessas colunas, ele vai me trazer o número 0, que aí eu preciso verificar minha base de dados.
e aí a gente dá um Enter. Ele já trouxe aqui. Aí, nesse caso, eu só ia clicar aqui e arrastar para as colunas de baixo, né, para a gente ter todos os dados das outras aqui. A determinação da classe, tá, é a mesma coisa, a mesma sequência. A gente vai fazer o igual proc_x, vai selecionar aqui o critério, que é o 20.000, né, que é o da classe. Depois a gente vai colocar ponto e vírgula e vai na base de dados, vai selecionar a coluna que a gente quer, e depois vai colocar o ponto e vírgula e selecionar a coluna que a gente quer trazer. Tá? Então, essa parte aí do proc_x, depois, se vocês tiverem algum questionamento, a gente pode repassar. Um dado muito interessante também é a data de incorporação, porque isso aqui, pessoal, vai determinar a nossa depreciação. Tá? Então, o que a lei diz sobre a depreciação, que é uma coisa que o SAP utiliza também. Quando o item ele entra na sua empresa até o dia 15 do mês, a empresa pode tomar o crédito da depreciação dele. Né? Então, se o item entrou até o dia 15, você pode e deve iniciar a depreciação daquele item, porque é com o valor da depreciação, né, numa empresa aí de lucro real, que a gente vai tomar créditos. Aí vai ter a crédito de IRPJ, a gente vai ter o crédito do ICMS, IPI, todos esses créditos aí que a gente pode tomar com a depreciação do ativo imobilizado. Então, se o item entrou do dia 16 em diante, a gente não vai tomar crédito, tá? Porque a gente só vai iniciar a depreciação desse item no próximo mês. Existem alguns casos também que o ativo imobilizado chega e não está pronto para uso. Tá? Então, nesse caso, se ele chegou e ainda não está pronto para uso, você ainda falta entrar aqui uma calibração, a gente ainda falta fazer o frete, não sei, qualquer coisa que precisar para ele ficar pronto para uso, vai compor o valor desse imobilizado, vai compor o valor do custo do imobilizado e ele vai fazer parte aí do valor de aquisição. Aqui eu coloquei a denominação do imobilizado, tá? Nessa parte aqui eu coloquei bem vago assim, mas é sempre bom você colocar toda a denominação do imobilizado. Você lê o notebook Lenovo, qual geração, quantos de HD, qual a memória, toda a informação que você tiver, se você tiver número de série, sempre bom também você trazer até uma coluna para você colocar o número de série, ou no caso aqui do BYD, uma coluna para você colocar a placa dele, trazer uma coluna também para colocar quem é o responsável pelo item, porque facilita muito depois na identificação dele, você já ter o contato direto da pessoa. Tá? Aqui eu trouxe sempre 10, eu coloquei 10 notebooks, 10 BYDs, 10 mesas e cadeiras, 10 aeronaves, 10 impressora 3D, que é para imprimir as plaquinhas. E aqui eu trouxe o aluguel do escritório São Paulo, o aluguel do escritório Rio e o SAP S/4HANA, né, que a gente já está trabalhando com o SAP S/4HANA, na melhor das hipóteses, no melhor dos mundos. O número de inventário, pessoal, aqui é muito importante também, porque essa parte aqui é onde a gente vai colocar nossas placas de patrimônio. Né? Até bom trazer para vocês uma imagem, deixa eu estar fazendo a pesquisa aqui já no Gemini. Essa lista de ativos que a gente está fazendo, no SAP, ele tem a transação S_ALR_, e aí vem essa numeração aqui, ó, 8701, e aí só muda esse final. Então, ele tem diversas numerações dessa para a gente fazer tudo. Eu vou trazer aqui... Não vou pesquisar no Gemini, não, porque eu quero só ver a imagem. Pesquisar aqui no Google mesmo. Placa de patrimônio. Aqui já aparece diversas placas de patrimônio. Tá? Então, a gente tem a placa de patrimônio, aqui eu já trabalhei com essa empresa, com a Afix Graphics, que é da Afix Code, né? A gente tem a placa de alumínio, ela é personalizada com o logotipo da sua empresa, para todos esses móveis de escritórios aí ela vai atender, ela é
anti-produto de limpeza, o nome não sai, é muito boa essas placas. Quando a gente fala de uma indústria, por exemplo, aí a gente já precisa de uma placa com aço inoxidável, né? Porque lá tem produtos quentes, assim, corrosivos, né? Então tem que ser a outra. Essa daqui de alumínio, ela vem já com a peliculazinha, você só tira e cola. A outra, ela precisa ter uma cola de junta de motor, ou então ela tem que ter o rebite, né? Tem que ser rebite para ela prender bem, não soltar, não se perder. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Então, começa o controle aqui do 001 e vai até onde foi embora. Então, se acontecer de um item perder uma placa dessa, você não pode utilizar a mesma numeração para outra. Porque depois você vai fazer uma baixa, aí ele vai dar duplicidade. Você vai pesquisar, vai ter 2, 3 itens lá com o mesmo número de placa, então não é interessante, né? Só seguir aí do zero até o infinito. Ó, a gente vê aqui que a Sadia utiliza, a Apple, ó, todas as empresas eles utilizam a placa de patrimônio. Tá? Então, se a sua empresa está iniciando agora, a gente tem até a placa que a gente viu lá quando eu estava fazendo a pesquisa, que é essas aqui de etiqueta. Ó. Ela é só uma etiquetazinha, você vai lá e cola. Não é muito indicada, mas se você estiver começando agora, é interessante. Tá? Então, voltando aqui, a gente está no número do inventário, que são as plaquinhas, que vai estar ligado aí. A gente tem até uns softwares que funcionam com a leitura, né, dessa plaquinha, ou o código de barra ou o QR Code. Aí, no caso, se você tem um software já de inventário, quando você lê esse código de barra ou QR Code, ele já vai trazer todas as informações do ativo imobilizado, vai trazer a nota fiscal, vai trazer a imagem do item, que isso daí é tudo o procedimento que você precisa mostrar para a auditoria, né? Que eles vão fazer teste aí, vão verificar tudo isso. Aqui, a localização é muito importante, você ter a localização, porque depois, quando você for fazer qualquer tipo de movimentação, você precisa fazer a movimentação tanto no sistema, ou se está controlando pela planilha, também pela planilha, né? Fazer a movimentação e a transferência de ativo imobilizado. A gente tem a venda intercompany de ativo imobilizado, que é a venda entre empresas do mesmo grupo. A gente tem a venda para terceiros, né? No caso, o ativo imobilizado ele é um item que vai ficar na empresa por mais de um ano, né? Como eu disse no vídeo anterior. Mas se a empresa resolver vender, ela pode sim vender esse ativo imobilizado aí por alguma coisa que aconteceu, ou ela comprou outro, não sei, N situações aí que ela pode fazer a venda. Ou até quando já depreciou totalmente, a empresa quer fazer uma doação para uma creche, ou de repente quer fazer um leilão, não sei, vai ter situações aí onde a gente vai ter que ou fazer a transferência do centro de custo ou fazer a baixa, né? Que se o item for vendido e não fazer mais parte, a gente precisa fazer a baixa. Tudo isso vai compor a parte de movimentação do ativo imobilizado. Aqui eu trouxe também o fornecedor, a gente comprou tudo aqui no Mercado Livre. Esse CNPJ não existe, tá, pessoal? É só um fajuto que eu coloquei aqui. O arrendamento foi no quinto andar e o SAP na SAP. Agora, essa parte aqui do fornecedor é muito importante também, tá? Porque se a gente tem qualquer problema, inclusive já aconteceu bastante chega um item, aí devolve outro, aí emite nota fiscal errada, aí precisa ver quem é o fornecedor para fazer contato. Então é muito interessante. Aqui é a parte da depreciação, tá? Essa parte aqui do valor de aquisição, como eu falei um pouco já no início do vídeo, eu vou trazer aqui para vocês. Aqui, ele está informando que aquela nota fiscal lá, a 001, do ID 001, foi feita a compra de 10 notebooks, né? Cada um custou o valor de R$ 2.000. Tá? Isso aqui é a soma total da nota, tá, pessoal? Se lá teve frete, teve algum outro serviço incluso lá, tudo isso vai compor o valor do ativo imobilizado. Então, voltando aqui,
Eu trouxe a chave de depreciação ZLIN, tá? Que é uma chave de transação, chave de depreciação utilizada pelo SAP. É a depreciação linear, que vai depreciar o ativo aí de acordo com o ano, né? No caso aqui, eu trouxe, né, a depreciação inicial, coloquei aqui 1/1 de 2025, como a gente fez a aquisição desse item 1/1 de 2025, ele já vai começar a depreciar. Se o item entrasse a partir do dia 16, então o início da depreciação aqui seria 1/2, né, de 2025. Aqui eu coloquei a data de corte 1/11. É que esse Excel ele está num padrão meio dos Estados Unidos, onde ele traz o contrário. Aqui, né, ele trouxe mês, dia e ano. Mas se você for ver aqui em cima, ó, tá o certo. Dia, mês e ano, que é o padrão aqui do Brasil. Tá? Então, se esse item entrou no dia 1/1 de 2025 e a gente está fazendo a planilha aqui do mês de outubro, né? Eu coloquei 1/11 de 2025 para ele depreciar, no caso, até o último dia útil do mês anterior. Inclusive, eu trouxe aqui que esse valor é válido até o dia 11, dia 15/11, porque depois do dia 16 ele já muda o valor contábil, né? Aí aqui eu fiz o PROC-X também, porque eu preciso que ele ache essa classe e verifique qual é a minha vida útil, né? Então vamos lá, só para a gente conferir aqui se está certo. Fiz o PROC-X, esse daqui é equipamentos de informática. Então a gente vai na base de dados, vou achar aqui o 2000 equipamentos de informática, ó, 5 anos. Tá vendo? Foi o valor certinho que ele puxou lá. Voltando aqui. Ele trouxe 5 anos. Período, se tivesse, tá? Eu coloquei tudo zero porque não tem. Às vezes tem, às vezes acontece da gente colocar aqui no SAP 5 anos e 9 meses, ou de repente ele é um contrato de arrendamento, que o prazo que foi feito foi de 5 anos e 6 meses, então a gente precisa colocar. Aqui eu trouxe a vida útil mensal, né, que é igual o de lá. Depreciação mensal. O que ele está fazendo aqui? Na depreciação mensal, ele está pegando o valor de aquisição, ali na coluna A, e dividindo pela depreciação mensal. Então a gente vai ter a depreciação do período aqui de 33,33. Aqui os meses depreciados, tá? Eu usei essa fórmula aqui, eu fiquei pesquisando também, não estava conseguindo, mas no final deu certo. Essa fórmula, ela vai fazer o cálculo de acordo com as datas ali, você pode ver que ela está pegando a T5 e a U5, né? E ela vai trazendo aí os meses. Então, como o item entrou em janeiro, depreciou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, totalizando aí 10 meses de depreciação. Então aqui vai ter o valor de aquisição, a depreciação acumulada. A gente está pegando aqui, é o valor de depreciação mensal vezes a quantidade de meses que ele depreciou, tá? Tudo por fórmula. E aqui é o valor contábil. Ele está pegando o valor de aquisição menos a depreciação acumulada. Tá? Então, para todos esses itens aqui, ele puxou o PROC certinho. Coloquei os BYD aqui, 115 mil. A aeronave, 4 milhões e 500. Impressora 3D, 90 mil. E o aluguel aí, como a gente vai ficar 10 anos, 700 mil. Essa parte aqui, pessoal, que a gente registra é o direito de uso. Tá? Eu vou trazer um vídeo para vocês para a gente falar sobre isso, porque é uma parte assim do direito de uso. A gente tem a parte do direito de uso do ativo imobilizado, a gente vai ter a depreciação, e a gente tem a parte do passivo, né, que é uma parte um pouco mais complexa aí, um
pouco mais complicadas que eu vou trazer para vocês como que a gente chega nesse valor de direito de uso, como que a gente faz o lançamento lá no passivo. Então a gente vai ficar no próximo vídeo para ver essa questão aí. Tá? E aqui é o resumo. Ele trouxe o agrupamento lá, que eu já mostrei lá na outra tela. Tá? Eu trouxe até algumas informações aqui que a gente precisa mostrar para a auditoria, como nota explicativa, né, que eu coloquei sobre a parte da depreciação, algumas informações úteis que você tem para mostrar para a auditoria. E é isso, galerinha. Fico por aqui, tá? Quem gostou aí do vídeo já compartilha, se inscreve no canal, deixa o sininho. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar sua dúvida aí. Estou com bastante ideias legais aqui. Mas se vocês quiserem algum tipo de vídeo específico, só me falar aí. Se inscreve no canal no @silvio.imobilizado e ficamos por aqui. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.